Olá, voltamos com mais um Medicina na Vida Real, no Ser Médico Podcast, aqui no Podcast Cristal. E hoje a gente tem uma experiência muito interessante, que é até que ponto você disponibilizaria a sua vida para o próximo, de maneira sem um ganho, de uma maneira prestativa. O quanto que a vida do próximo realmente começa a importar mais do que a sua própria vida. Hoje eu vou falar com a Roseli. Ela entendeu isso, ela é uma empresária, era uma empresária, e vem se dedicando ao próximo num programa super bonito, numa ONG super bonita, contando histórias. Então ela vai contar aqui um pouco da história da vida dela e um pouco das histórias que ela escuta. Isso me lembra muito quando a gente começa na faculdade de medicina, que a gente começa a semiologia e começa a escutar a história dos pacientes. O quanto isso realmente nos emociona e nos mexe. Porque muitas vezes a gente vive numa ilha e acha que todo mundo faz parte dessa ilha da fantasia. A gente se engaja numa situação onde acha que o próximo não tem problema. E fica pré-julgando as pessoas: por que você faz isso comigo? Se a minha vida está tudo bem, a sua também deve estar tudo bem. Então, poder enxergar o próximo do outro lado e entender algumas atitudes que ele pode fazer é uma das coisas que realmente tem que ser treinada dia a dia nos nossos corações. Roseli, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui, e tenho certeza que a gente vai aprender muito e vamos desenvolver instrumentos para que a gente possa ajudar melhor o próximo. Então me conta, quem é você, o que você fez, o que você faz e o que você pretende fazer da sua vida. Conte aí para nós. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Eu quero agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre o que eu faço. É muito bom a gente conseguir falar sobre o que ama, e eu tenho me dedicado já há 18 anos a essa causa, e para mim é um caso mesmo de amor muito grande, uma paixão muito grande pelo trabalho. Então, falando um pouquinho assim da minha trajetória, eu sou uma executiva, trabalhava com comércio exterior em grandes empresas, em São Paulo, carro do ano, uma vida super tranquila. E um belo dia eu parei assim para refletir, pensei: o que eu estou fazendo com a minha vida? Quando eu for uma senhora, uma idosinha e olhar para toda essa trajetória, eu vou me orgulhar dessa Roseli, né? Porque nós temos os desafios do dia a dia, famílias, irmãos, pais, filhos, que nos ocupam o espaço do tempo, mas eu sentia vontade de fazer algo mais. Eu já costumava me dedicar, eu era aquela criança que recolhia cachorrinhos abandonados, gatinhos, colocava na caixa do registro da Desde pequeno? casa, desde pequena. Eu tinha uma sensibilidade muito grande, assim, até pelos animais menos favorecidos. E eu vivenciava esse desafio como uma experiência realmente de responsabilidade. Era natural para mim, né? E depois eu comecei a contribuir com instituições que fizessem algo em prol do trabalho, geração de trabalho em renda de famílias que não tinham assistência. E mesmo assim eu sentia vontade de fazer algo mais. E eu já tinha um sonho de morar em Curitiba. Então eu falei: bom, agora é o momento. Você não era aqui? Não, eu não nasci aqui, eu nasci em São Paulo. Aham. Mas encontrei, assim, em Curitiba, minha casa, né, minha referência, é um lugar onde eu tenho mais amigos, assim, na minha vida, é em Olha, que Curitiba. legal. Então eu escolhi essa oportunidade de estar aqui, e foi numa época que tudo coincidiu para que desse certo, e eu me mudei para Curitiba. Você há quantos anos? Já faz 18 Há anos. 18 anos que você está aqui. Uhum. Então, basicamente, o que você está me falando é o seguinte: é a preocupação, acho que maior que... É engraçado você falar isso, que a gente tem. Você estava preocupada com o legado. Sim, era a Co- minha É o preocupação. legado. Sim, com o meu Trabalhar, legado. todo mundo trabalha, né? Uhum. Fazer as coisas, todo mundo faz. Ganhar dinheiro, um monte de gente ganha, né? Eu quero saber
do que eu vou deixar nessa vida, né? Quando eu estiver no meu leito de morte, olhar para cima e falar, bem, Deus, eu fiz isso, 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 e esse é o meu legado. Porque realmente acho que o carro você não vai levar, acho que não, né? Nem o apartamento, um tapete, essas coisas. Provavelmente deve ficar tudo aqui, né? Mas eu acho que o legado, eu acho que ele vai junto nos pensamentos e no coração, né? Isso fica para a vida eterna, Sim, eu né, acredito Roseli? que sim, que é o que as pessoas mais guardam o nosso respeito, né? Eu acredito. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco avessa a homenagens póstumas, quando eu vejo quando uma pessoa parte para outro plano e as pessoas colocam vídeos e fazem homenagens, eu costumo sempre dizer, homenageie, né? Comemore em vida. É. A pessoa está aqui conosco, vamos reconhecer isso. E eu fiz assim de uma maneira espontânea, doutor. Eu acreditava que isso, para mim, me traria um grande bem-estar, porque eu sempre me senti bem, eu vejo muito a alegria do servir. Isso, para mim, é muito forte, né? Eu costumo dizer que é um tipo de felicidade que não tem preço, e parece até a felicidade verdadeira. É uma alegria muito grande estar ao lado de uma pessoa para ouvir uma história, para contar uma história. E esse contexto, esse viés da história, ele veio muito fortemente assim na minha vida, porque eu acredito como um indicador assim de impacto de desenvolvimento do Brasil, o incentivo à leitura. Então eu tinha isso muito forte, eu sempre gostei muito de ler e eu percebia isso na minha vida e via, né, o Brasil como um país com muitos focos de misérias, as comunidades que eu trabalhava também, eu sentia que faltava um pouco do interesse, do sentido para o estudo. Isso desde sempre, Roseli. Desde sempre, assim, Desde de sempre. jovem, eu queria seguir, na verdade, eu queria seguir a área médica, eu Aham. entendia como um grande serviço ao próximo. E tanto que eu cheguei até a fazer cursar instrumentação cirúrgica uma época na minha vida para estar o mais próximo possível. E Olha que hoje eu, de interessante. uma certa forma, eu atuo nos ambientes hospitalares levando o âmbito da humanização. Já recebi, né, muitos médicos já vieram me parabenizar por conta disso. Então, essa sensibilidade para o outro no momento, né, que eu acredito que é o de maior vulnerabilidade humana, que é o da saúde, eu senti uma sensibilidade muito grande e eu queria de alguma forma impactar. Então eu pensava assim: se um dia eu for me dedicar a uma causa, será contar histórias em hospitais. E porque eu acredito que a história tem um poder transformador e eu acredito que as pessoas em situação de vulnerabilidade se sentiram confortáveis ao ouvirem uma história, naquele momento em que ela está ali, né, olhando para dentro de si, recebendo o amparo e o cuidado, né, das mãos dos médicos, das equipes multidisciplinares. Eu entendi como entrar, né, por uma outra porta, que seria a porta da humanização. E veio a calhar com a política pública do Humaniza SUS, que estava sendo implementada em Curitiba. Então, eu recebi o acolhimento dos hospitais nesse intuito de trazer essa Isso há proposta, 18 anos há atrás? 18 anos Tá, mas atrás. espera um pouquinho. Você estava em São Paulo. Estava. Tá, não, mas não, espera. Mas Ainda deixa, não saímos de São Paulo. deixa eu entender. Mas como assim deu o que teve um fato? Você acordou de manhã cedo, foi na rodoviária, comprei um ônibus e vou para São Paulo. O que aconteceu? Porque deve ter sido houve algum insight, alguma coisa dentro de você que falou assim, Deus, chega, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso alcançar isso. Eu não posso morrer com isso na minha cabeça. O que aconteceu? Eu acredito que um dos fatores que contribuiu para essa medida, para essa decisão, foi uma experiência de quase morte que eu tive no nascimento do meu terceiro filho. Na verdade, na gestação como um todo, né? Quando eu percebi que eu estava grávida, eu fui ao médico, que eu tinha muito sangramento, e o médico disse que eu tinha uma placenta prévia centro total, que era um risco muito grande de vida que eu corria, e que eu até conseguiria autorização para tirar a criança se eu quisesse. Ele Ele falou: estava de você quantos meses? quando eu descobri, eu estava de 2 meses, 2 meses. aproximadamente. E você já estava com sangramento. Já, 8 semanas e sim, com sangramento. Aham. sim. Tanto que eu nem sabia que eu estava grávida por conta disso. Para mim foi um susto. Minha pressão subiu quando o médico fez um ultrassom e falou: você está grávida. Eu achava que eu estava com um problema. E ele falou: mas a sua gravidez corre risco, porque é uma placenta prévia centro total e você corre risco de morte, né, no momento do parto, por conta do sangramento. E a enfermeira dele até chegou a brincar comigo, falou: se eu fosse você, eu ia num sambão, faxinava a casa inteira, porque você vai perder o bebê. Você está perdendo, praticamente ele está, né, abortando já. Acho que E- vamos só deixar claro a patologia em si, né? Talvez as pessoas não entendam do que a gente está falando, né? A placenta normalmente ela vem grudada ao útero, né? Uhum. É isso que normalmente acontece, né?
E daí, no caso, a sua, ela estava descolada, não era isso? Tá, estava. E pelo fato dela, da placenta ela estar descolada, essa exposição uterina é que fazia o sangramento, é isso? Aham, É ela isso, estava né? bem no colo do útero. Isso, então, porque o útero ele vai se preparando para essa gestação, então a vascularização acaba aumentando bastante, né? E isso vinha justamente pela placenta não estar aderida a ele, vinham os focos de sangramento nasal, né? Sim, Sangramento nasal, como eu tô rindo. É o fato de sangramento uterino que você tinha, né? isso mesmo. E isso que levou você no médico. Falei, não, tem alguma coisa errada comigo, eu tô sangrando demais aqui, isso não é normal. Uhum. Daí ele fez a ecografia e falou assim, olha, parabéns, você tá grávida, mas eu tenho uma notícia para te dar, que a sua placenta tá descolada do seu útero, é isso, né? Isso, E a chance de essa gestação acabar sendo interrompida é muito grande. isso mesmo. Uhum. E daí? E aí eu fui para casa com essa notícia. Eu lembro que até o médico ficava no mesmo prédio que eu trabalhava. Eu entrei Tinha na quantos sala. anos daí, Roseli? 31 anos. 31 anos. Novinha, 31. né? Novinha de Super. tudo. Aham. Aí eu cheguei pro meu chefe, entrei na sala dele, eu falei para ele, eu tenho uma notícia para te dar, mas eu acredito que não seja muito boa. Ele falou, que notícia? Eu falei, eu estou grávida. Ele falou, bom, não é meu filho. Ele falou, a notícia é boa, né? É Ele boa, brincou ótimo, assim, né? mesmo porque, né, É uma não tinha vida, nem né? sentido. É uma E vida. aí eu fui para casa, refleti, uma irmã me ligou, falou, faz o que for possível que estiver ao seu alcance. Eu Que não legal. fui para um sambão, eu de fato nem iria mesmo, mas eu comecei a refletir, né, que eu tinha uma oportunidade de segurar, né, de salvar. Aí eu fui procurar na família, nós tínhamos um médico da família que era muito conhecido, que era obstetra, e eu fui procurar o Dr. Cote, eu falei, Dr. Cote, toma aqui o resultado. Ele falou assim, você tem uma bomba na mão. Se você está disposta a seguir adiante, eu falei, se você estiver comigo, eu sigo. Ele falou, então estamos juntos. Você vai andar com uma legal. carta no bolso e se você tiver qualquer sangramento, você vá para o primeiro pronto atendimento com essa carta e apresente. Porque se continuar a persistir o sangramento, em 40 minutos o bebê morre, em 1 hora você morre. Ele falou, os dois vão um atrás do outro. Ele falou, Nossa, é bem Roseli. grave, é de altíssimo risco a sua gestação. E eu falei, estou disposta, vou enfrentar. E lá eu saí com a cartinha dele e voltei para casa. E aconteceu um fato que, assim, ao longo do período em que eu continuei seguindo na gestação, o meu filho não mexia, não movimentava, né? E eu já tinha tido outras 2 gravidez, né, gestações, e eu sabia que era natural o bebê se movimentar lá pelo 3º, 4º mês, e ele não se mexia. Aí eu entrei no 5º mês e ele não se mexia. Você estava no 5º mês de gestação já. Estava. Eu entrei, né? Quando eu fui ao médico, eu estava no 2º. Depois eu fui enfrentando até o 5º e ele não mexia. Em contrapartida, eu também não fazia enxoval, porque eu falava assim: e se eu perder esse bebê? Eu vou me apegar, vou fazer enxoval? É um risco, Nossa. né, de eu abortar. Que loucura. Eu não fazia o enxoval. Eu estava, assim, confiante, entregue ao que viesse, mas eu estava insegura. E aí eu estava assistindo um filme, eu nunca me esqueço, né, o Robin Hood. E apareceu assim uma situação de uma floresta, uma nanzinha que estava gestante, o bebê estava virado e estava pegando fogo. Eles queriam ajudar o neném a nascer, foram procurar um homem bem grandão que fazia parto em égua. Ele falou, a única coisa que eu sei fazer é em égua. Falaram, é você mesmo, vem ajudar a desvirar essa criança. E ele conseguiu. A hora que ele pegou aquele neném no colo e o bebê chorou, eu coloquei as 2 mãos na barriga, doutora. Eu falei assim, estamos juntos nessa. Se for para você viver, nós vamos viver juntos. E se for para você morrer, eu morro com você. Mas eu estou com você. Na primeira vez ele mexeu, ele deu um chute. Aí eu levantei da cama, parei o filme, peguei minha bolsa e falei, eu vou começar esse enxoval agora. E nós vamos juntos nessa estrada. E daí? E lá eu fui, né, montei o enxoval e fui confiante até o final. Mas acontece que na hora do parto, ele de fato, né, eu tive muito sangramento, eu tenho até uma cicatriz aqui do tubo que foi colocado aqui, até com anestesia, para repor o sangue, que na medida que ele saísse. E durante a gravidez, durante o parto, eu apaguei, porque eles tiveram que tirar o útero também, por conta da hemorragia, era muito grande. O bebê saiu, perdeu um pouquinho de sangue pelo cordão, foi levado, né, para UTI semi-intensiva. Aham. E eles ficaram lá lutando para salvar minha vida, tiveram que tirar meu útero.
E É porque é o único jeito, não tem como parar de sangrar, né? não tinha como. Não Tinha tem como. a placenta, ela É vascularizou. desesperador essa situação. Porque sangra de tudo que é lado, você não Sangra. vê nada. É desesperador. É Foi. desesperador. E aí, então, lá fiquei. E aí, nessa experiência que eu tive, que eu considero que eu tive uma experiência de quase morte, eu me vi num lugar com uma senhora que insistia que eu poderia voltar, que eu tinha que voltar, mas eu tinha a oportunidade de decidir. E atrás dela tinha uma escada. E eu falava para ela, eu tô tão em paz. Eu tô em paz, eu vou. E ela me insistia e me mostrava um tipo de um gráfico, um sistema holográfico, eu não sei como, o porquê que eu deveria voltar. E eu, naquele momento, que eu me recordo nitidamente nessa sala onde eu estava com ela, eu estava em paz, nem parecia que eu tinha ganhado um bebê, nem parecia que eu tinha outros 2 filhos, que eu tinha toda uma vida. Não, eu falava, eu posso seguir, eu quero seguir, eu estou bem. E ela tentava me provar que eu deveria ficar. E ficamos nesse processo, eu e ela, até que eu acordei no pós-operatório, que eu voltei, né? E assim que eu abri os olhos, a primeira palavra que veio, dominou a minha mente, foi Deus. Foi a primeira palavra que me veio. Como até hoje, todos os dias que eu abro os olhos de manhã, é Deus. É a primeira palavra que eu me permito que entre, né, no meu cérebro. E eu pensei assim. Ô, Celi, mas nesse estágio que você tava, deixa eu só entender, que eu não entendi direito. Você estava numa situação de paz. Uhum. Essa situação de paz era era o conforto de você ficar numa outra dimensão, vamos colocar dessa maneira, no céu, ou seja, onde for. E essa pessoa que te chamava assim, não, venha pra cá e você tem que subir essa escada. Era isso? Não, ela Era falava ao que eu tinha contrário. que ficar, Ah, ela falava que você tinha que que eu tinha ficar. que voltar para a terra, para o meu corpo, e eu falava que eu queria seguir, que eu estava preparada e eu queria ir embora. Queria ir embora pra... Para algum lugar eu sei que a sensação que eu tinha é que eu ia me fundir a algo maior que eu, Você não sabia o que que era era de vida puro ou o que era amor. morte? Não, eu tive uma educação assim religiosa, né? Não, mas nessa situação em si, Não, eu sabia que eu tinha que decidir se eu voltava àquele corpo físico que estava ali no você centro sabia cirúrgico. que voltava, que poderia voltar pro corpo físico. Mas você não Sabia. enxergava o seu corpo. Não. Eu estava nesse plano e eu sabia que tinha um corpo físico ali que demandava do meu espírito para continuar lá. E essa E pessoa que estava falando com você, ela estava sentada numa mesa, como o senhor está comigo aqui. E ela falava assim de frente para mim. E eu estava em pé. Ela estava sentada e eu estava em pé. E eu falava, eu estou tranquila, eu vou subir a escada. subir a escada era voltar pro seu próprio Era corpo? para ir para um lugar, não sei se era um céu, eu não posso dizer porque eu não vi. Mas eu sabia que eu ia voltar para casa. Era um lugar para onde eu pertencia, de verdade. Era como se Você fosse a tá minha verdadeira casa. brincando. E você lembra disso? Nitidamente, como eu estou conversando com você, com riqueza de detalhes. Até dessa senhora, que ela tinha um cabelinho branco, era uma senhora assim, com um sorriso, uma pureza no rosto. E ela não era, embora ela estivesse me convencendo de que eu teria que voltar, ela não era nenhum momento rude, ela era muito tranquila. Ela me deixava até decidir. A impressão que dava era essa, que eu estava com o processo da decisão nas minhas mãos, se eu iria embora ou se eu voltaria. E ela tentava me argumentar que se eu retornasse para o meu corpo e continuasse prosseguindo a minha vida, provavelmente eu deduzo hoje, pelos conhecimentos que eu adquiri, que ela queria dizer que eu teria uma chance a mais de estar aqui na Terra, que é uma grande oportunidade, é uma grande escola, e que eu poderia, como aluna dessa Terra, voltar, né? E eu pensava que eu queria era ir para casa, e era a minha referência, minha casa. Eu sentia muita paz, uma paz indescritível, que aqui eu nunca mais senti. Eu estava muito em paz para continuar. E eu acredito que havia essa programação, porque desde pequena eu achava que eu morreria próximo dos 33, 31 anos. Eu achava quando eu era jovem. Da onde? Não sei, eu tinha essa intuição. Eu falava, eu não vou viver muito tempo, eu não vou envelhecer. Eu vou morrer jovem. E eu não sei porquê, mas eu acho isso. Depois eu esqueci. Não vou dizer que com a força do pensamento eu meio que provoquei essa situação, porque pode ser até um argumento que algumas pessoas dizem, né, da área da programação neurolinguística, mas não era, porque eu esqueci.
Eu me recordei dessas afirmações depois. Sabe aquela época que você é adolescente, você quer encontrar com extraterrestres? Eu tinha grupos de amigos que falavam, já pensou se viessem aqui e levassem a gente para outro planeta? E a gente tinha essas ideias. Eu falava assim, eu posso até ir, porque eu também eu sinto que eu não vou envelhecer. Tô resolvida. Se Tô eu for antes, eu tô resolvida. resolvida. Inclusive esse médico, que é o Dr. Cotti, Que é o seu... Que é parente que da era sua... parente, que era da família, era Da um médico da família. família, ele não fez o meu parto. Quando estava bem próximo da época que eles iam fazer o parto, ele foi lá para mim e falou: olha, eu tô deixando você nas mãos da equipe de plantão desse hospital, porque até me localizar pode ser que seja tarde demais. E eu não trabalho nesse hospital, eu vou deixar você nas mãos deles. Era um hospital de convênio, tudo, mas ele não tinha vínculo com o hospital. E ele falou: a equipe daqui é muito boa, eles já são especialistas, tem uma UTI muito boa, eu vou deixar você nas mãos. E na hora me deu uma sensação de órfã. Mas eu estava ali, né, numa cama, aguardando uma cirurgia, e eu falei assim: tá bom, doutor, vou ficar. Porque eu cheguei a ficar 10 dias internada antes da cirurgia, efetivamente, né? E você e o seu filho nasceu a termo, A nasceu com termo. Ele 38, nasceu. 39 semanas. Aham. Uhum. Só que eu fiquei internada no final, que eu comecei a ter um pequeno sangramento em casa, eles preferiram me deixar internada, e eu fiquei deitada olhando para o teto do hospital uns 10 dias. E ele veio abrir mão, ele vinha a princípio me visitar todo dia e depois ele me avisou, né, alguns dias antes. E aí eu fiquei nas mãos desses médicos. E eu voltei no consultório dele depois do parto. E eu perguntei para ele. Eu falei assim: eu estou com uma dúvida muito grande. Por que que você me deixou na mão da equipe? E aí? Ele falou: porque eu recebi a intuição de que você ia embora, que você ia morrer e eu não queria que fosse na minha mão porque eu era médico da família. Eu falei: sério? Ele falou: é. Eu falei: o que que você me explica? Ele falou: não me pergunte. Não sei o que aconteceu. Ele falou: eu tinha certeza que você também ia embora. Ele falou: teve um dia que eu acordei, ele falou: opa, eu tenho algum... Ele falou: recebi essa informação, né, de alguma intuição, eu não sei. E eu só perguntei para ele: como é que você explica isso então? Ele falou: não me pergunte, porque eu não sei. E seu filho? Meu filho já é pai, eu já sou vó. Nasceu, meu netinho já tem 4 meses. Agora? Aham, Ah, parabéns! Que obrigada. legal! Ele é uma pessoa incrível, incrível. Nós temos uma ligação forte, ele mora em Maringá. E nós temos Que um legal, contato, assim, Zili. muito Que lindo. legal. Era alguém que realmente Tinha que viria, né, vir. que tinha que vir, e era o meu amigo mesmo. Por isso que ele se mexeu naquela hora. Eu acredito que era uma confirmação de que nós estaríamos juntos. Eu acredito que esse acordo foi quebrado, né, da gente junto, porque eu espero que o dia que eu talvez vá velhinha, do jeito que eu não esperava ir, ele Uhum. fique ainda um tempo aqui. Espero que a gente não tenha mantido esse acordo, né? Mas foi algo assim, doutor, que trouxe um impacto grande na minha vida. É lógico, situações assim mexem com a gente também, Ah, e que certeza. reforçou essa minha vontade de fazer algo diferente, né, por alguém, pelos outros. Eu acredito que houve um processo de desapego às coisas da vida, né? Eu não vou dizer que eu vivo assim numa vida humilde, simples, não, porque pelo contrário, parece que quando você desapega, mais vem. Então, Ah, hoje eu sou contratada, eu presto consultoria entre ambientes corporativos, dou treinamentos, dou palestra em congresso de medicina, falando sobre o impacto do nosso trabalho, né, na cura dos pacientes, que é algo que, para mim, é maravilhoso falar sobre o que eu amo, né? tá, Roseli, então você veio pra cá. Aí eu vim para Veio pra Curitiba. cá. E daí? Deu 5 minutos mesmo, e foi nessa, né, não peguei o ônibus na rodoviária, mas entrei no meu carro Aham. até com um passarinho, cachorro, E se tinha 3 crianças? 3, 4 na época, porque eu já tinha adotado uma menina depois dele, eu adotei uma menininha. Tá. Tinha 4 crianças. Aham. Quantos anos tinham as crianças? Olha, o Renatinho, 18 anos atrás, ele estava com uns 6 anos, 7 anos, a Juliana uns 5, aí a Vanessa e o Júlio César é uma geração de 6 anos para frente, né? Então, a Vanessa estava com os seus 17, o Júlio 16. Eles tinham uma certa distância. Eram 4 filhos. Aham. Na época, o meu ex-marido ficou. Depois nós nos divorciamos. Menos de um ano depois que eu me mudei. Se você Nós pegou já e nos enfiou todo mundo no separamos. carro. Todo mundo no carro. Mamãe, 2 vamos pra onde? cachorrinhas. Nós vamos pra Já Curitiba. tinha alugado uma casa, né? Aqui, eu tenho uma casa em São Paulo. Eu Uhum. deixei nas mãos da imobiliária. E com a minha reserva de recursos que eu dei quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu comecei a pagar o aluguel em Curitiba. E aí, o primeiro dia que eu cheguei já,
em Curitiba, eu já fui procurar um centro de ação voluntária, porque eu tinha a intenção muito forte de fazer trabalho voluntário. Eu tinha que ser voluntária em um hospital contando histórias. Não, espera um pouquinho. Calma. Que história é essa? Calma, você pulou alguma parte. Mas você tirou da onde de contar a história? É por conta da minha intenção de levar a humanização hospitalar, porque eu já tinha tido, né, feito o curso até então de instrumentação cirúrgica, tive o contato com o ambiente hospitalar, eu fiz no INCOR, lá no Instituto do Coração em São Paulo, e eu percebi que era muito necessário levar algo diferencial, assim, um diferencial para a vida das pessoas contando histórias. Aí eu fui assistir o filme O Amor é Contagioso, do Patty Adams. Quando eu vi aquele filme e eu comecei a chorar, eu falei, é isso que eu quero fazer. Ser uma mensageira do amor dentro desses ambientes de vulnerabilidade. Eu conheço a realidade do ambiente hospitalar por conta do meu curso. Esse trabalho que o Dr. Patty faz é magnífico, mas eu quero atrelar a contação de história para ter indicadores de leitura, incentivar as pessoas a lerem. Então, eu tinha que ter esse viés do incentivo à leitura. E você tem uma facilidade em leitura? Sim. Só que na época eu era extremamente tímida. Eu não estaria nem conversando aqui com o senhor. Se eu fosse a Roseli de 18 anos atrás, porque eu era aquela nerd, que sentava no primeiro banco, a primeira carteira, tirava as melhores notas, mas eu não expunha um trabalho para uma plateia jamais. Eu falaria à frente das pessoas. Roseli, e daí você falou que você chegou num hospital, como é que foi daí esse processo? Eu cheguei no hospital de clínicas, marquei um horário com o setor de psicologia e disse que eu tinha a intenção de contar histórias para as pessoas, de ler o livro e levar esse trabalho, né, para dentro do hospital se eles abririam as portas. E aí eles acharam incrível a proposta. E aí eu falei assim, então vou convidar pessoas, porque eu sou nova aqui na cidade, eu não conheço ninguém, não tenho nem amigos, nem parentes para chamar, meus filhos são menores de idade. Eu posso... E 2 cachorros. E 2 cachorros também não contariam histórias. Aí eu falei assim, eu posso utilizar uma sala de vocês e colocar um convite na internet? Na época não tinha tanta rede social. Aí eu soube que tinha na Gazeta do Povo um perfil ali, uma página que eu poderia convidar pessoas para palestras gratuitas. E aí eu coloquei o que chamam de teaser na área de marketing. Eu coloquei um chamado Seja Voluntário e Conte Histórias. Me encontre na sala 1 do Hospital de Clínicas, num sábado, acho que foi 19 de junho de 2005. E eu peguei um pendrive, fiz uma apresentação em PowerPoint, mais ou menos assim, para que essa meia dúzia viesse, se sensibilizasse, quem sabe falasse, olha, Vai que vambora, aparece eu também quero. mais um, né? Vai que aparece 6, 7, 8, eu não sei. Aí lá eu fui, com meu pendrive na mão, toda a minha timidez do mundo. E aquela sala, não sei se você conhece, aquela sala de medicina, ela parece uma sala auditório, assim, ela é comprida. E eu fui lá e cheguei. Quando eu cheguei na sala, abri aquela porta, torcendo, rezando, né? Que tinha meia dúzia de pessoas. No máximo. Não tinha. Tinham 120 pessoas. Quantas? 120. A sala estava lotada. Daí você entrou na sala e falou assim, bem, entrei na sala errada, espero que... Porque na hora eu fiquei com tanta vergonha da vocês estão possibilidade. fazendo aqui, quase né? que eu falei, eu vou sentar também e fingir que eu tô esperando O que vocês estão fazendo alguém. aqui? E daí? Aí eu coloquei Você o tá brincando? pendrive Tinha 120 ali, 120 pessoas. Todos assim olhando pra mim, querendo saber o que essa mulher quer falar, como seja voluntária e conte histórias. Como assim? E aí eu coloquei o pendrive ali. Eu não memorizei, diferente da minha EQM lá, da experiência com as mortes, que eu memorizei os detalhes. Dessa experiência eu não memorizei nada, eu acho que eu criei um bloqueio, porque deve ter sido traumática, porque eu não conseguia explicar o que eu queria fazer. Só que algumas pessoas olhavam para mim e falavam, mas como é que você pretende colocar em prática? A minha resposta é, você fica no final, que eu quero falar com você, eu fica no final. E de fica no final em fica no final, eu reuni umas 8 ou 10 pessoas que eram os mais interessados. Os outros eu pedi para colocar o nome na lista, que eu entraria em contato, né? Nós mandaríamos uma mensagem. Mas aí, quando as pessoas ficou esse grupinho menor, eu contei a historinha toda. Falei, gente, não sei nem por onde começar. Aí eles eram executivos de empresas grandes aqui de Curitiba, eram pessoas muito assim, já qualificadas profissionalmente, que se interessaram pela proposta. Que legal! De uma maneira muito genuína. Legal. E aí eles disseram, mas como é que a gente pode ajudar? E eu falei, vocês podem ser diretores de uma ONG que nós vamos fundar.
Eles, como assim? Você tinha intenção? Eu falei, não. Mas com esse exército de pessoas dispostas a ajudarem, a gente tem que se profissionalizar. Aham. Vamos precisar fundar e constituir uma organização. Porque assim nós podemos captar recursos, buscar projetos. E já na hora baixou um espírito empreendedor em mim que eu não tinha. Porque era área social, era fazer pelo próximo. Isso me encantou demais. Eu falei, tira uma empreendedora daí. E eles foram para casa, chegaram em casa, falaram com seus maridos, suas mulheres, falaram: essa uma maluca convidou a gente para ser diretor de uma ONG. Pois eles aceitaram, Não brinca. aceitaram. E aí? Trouxeram, inclusive abriram agenda, trouxeram parcerias. Eu consegui de cara uma agência de propaganda e marketing de uma empresa grande aqui de Curitiba. O diretor da agência já me chamou para uma reunião e falou: o que que você precisa? Eu falei assim: posso passar uma lista? Ele pode, manda um e-mail para mim. Eu passei uma lista, site, logomarca, tudo que eu precisava, papelaria, tudo, desenvolver o conceito da marca. Ele que aceitou. Ele falou: concordo, vou comprar essa ideia, vou doar tudo para vocês. E desenvolveu a nossa logomarca, que é um botão estilizado. E aí começamos com carga total, com total apoio. Depois uma empresa de saúde também veio patrocinar a gente, uma empresa de assistência médica de Curitiba também, por conta dessa rede de contatos dessas pessoas. Olha que legal. Me marcaram com o superintendente, eu fui conversar com o superintendente, ele topou a ideia, já começou a bancar um patrocínio para eu alugar uma sede. E o nome? Dessa empresa? Era a Mil, assistência médica. Sim, mas o nome da instituição de vocês? É Instituto História Viva. Aham. E o nome eu defini assim, lavando roupa, numa máquina de lavar roupa lá em casa, com roupa das crianças. Que nome que eu tenho que dar para essa ONG, já que ela vai nascer? Aí veio assim uma intuição, você vai manter viva as histórias. Instituto História Viva. Eu falei, tá bom. Que tem o objetivo. De capacitar as pessoas para ouvirem e contarem histórias em hospitais, lares de Você idosos. capacita Uhum. pessoas. Capacita, fazemos a gestão e acompanhamos todo o processo desde o início. A pessoa quer ser voluntária, a gente pega e fala: quer ser, você não precisa conhecer nada. Fazemos o treinamento virtual de campo e depois supervisionamos e fazemos o contato com as instituições, parcerias com hospitais, lares de idosos, porque nós ouvimos histórias de vida também dos velhinhos, para levar para as crianças, que é um projeto que já caberia uma outra área de uma outra entrevista, porque foi um insight que eu tive andando na beira da praia, de criar esse projeto de ouvir histórias de vida Tá, dos 3 velhinhos. minutos. Resume isso. Resumo isso? 3 Então, um minutos. dia eu fui andar na Ilha do Mel, eu estava andando e pensando por que os idosos amam tanto histórias, né? Amam contar suas histórias e que as histórias deles ficavam perdidas. E aí veio como se, eu falo que eu recebi uma intuição. É como se abrisse um grande livro no mar e dissesse para mim: por que você não ouve e não conta essas histórias? Aí eu respondia, eu falava: mas o idoso enxerga as suas histórias de vida de uma maneira muito negativa, muitos deles que estão em lares de idosos, abandonados, foram deixados lá, não vem família. Mas vocês se encantam, transformam num conto encantado, coloca elementos que ele não viu na vida dele que contribuíram com a narrativa da história. Ah, e depois conta para uma criança doente. Aí eu falo: mas a criança doente a vida é uma relação de troca, ela devolve um desenho para esse idoso. Então nós criamos um ciclo de amor, ouvindo histórias de vida, criando um conto encantado e devolvendo para o idoso a história encantada e o desenho. Já ganhamos vários prêmios por conta disso. Cara, que loucura, que Foi um legal. insight de complementar a ação dos contadores em hospitais. Né? A princípio era contar história para crianças, depois os idosos iam atrás, ouviam os contadores e contavam várias histórias, davam um insight neles das histórias, um gatilho de memória. E aí veio esse projeto e colocamos em prática. Eu juntei uma equipe de marketing, depois consegui projeto na Lei Rouanet para patrocinar espetáculos itinerantes chamados, né? Os projetos das histórias contadas dos velhinhos. E nós o contamos, até hoje ele existe, já levei para 7 estados do Brasil, porque a notícia foi espalhando, a mídia espontânea adora esse projeto, que dizem que é inovador. Eu recebi até um convite da Universidade de Coimbra, lá em Portugal, para levar a proposta de trabalho para lá, porque eles disseram que não existia no mundo uma proposta que integrasse crianças e idosos através da história, envolvendo a arte, envolvendo a cultura, envolvendo de uma maneira tão completa. E, Roseli, são pacientes de lar de idosos
que contam história para as crianças. Não, eles contam pra gente. Contam para vocês. Uhum. Tá. E daí vocês levam para quais crianças? Em hospitais, Em casas hospitais. lares também, crianças em situação de risco. Uhum. Para que elas também conquistem um conforto e trabalhem também com o poder transformador das histórias, mas histórias verdadeiras. Eles vão contando e vocês vão escrevendo. Isso. Aí eu criei uma metodologia de uma Nossa, capacitação para calma, isso. calma. É muita informação. Espera um pouquinho. Porque é muita riqueza de detalhes. Porque isso não é do dia para a noite. Não é assim que funcionam as coisas. Porque é muito complexo essa rede que você fez, Roseli. Sim. E eu criei uma tecnologia para capacitar as pessoas. Eu dou treinamento da arte da escuta, ensino as pessoas a ouvirem os outros, ouvirem seus familiares e, inclusive, ouvirem os idosos, porque a gente traz para a vida, né? Nós somos seres integrais, a gente não trabalha no social, não se capacita para o social e fica só retido ao social. Impacta na nossa vida. A transformação é sistêmica. Então, o contador de história vem participar da nossa proposta de trabalho e também se capacita para atuar como ouvidor de histórias. Depois eu fiz uma pesquisa de Joseph Campbell, Christopher Vogler e Jung e criei a metodologia da pedagogia dos 12 passos da jornada do herói para encantar essas histórias de uma maneira muito simples. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ser um escritor para criar uma história encantada. E aí, ao contar para a criança essa história encantada, a pessoa recebe uma arte da criança, desenhado da leitura que a criança fez da história, e levamos para o idoso. Um dia o idoso deu um depoimento para a gente. Ele falou assim, nós passamos a existir a partir dessa proposta, desse projeto. Nossa, que legal, cara. Que legal, Roseli. É como se desse voz para ele e reconhecesse a importância que ele tem na vida enquanto ele está vivo. Aonde que essa ONG acaba capacitando essas pessoas que estão Hoje interessadas? eu faço parcerias, porque dei muita capacitação usando instalações da FAI, ou então de hospitais, e nós tivemos uma sede um período, depois veio a pandemia, entreguei tudo, entreguei a sede, nós estamos resgatando os projetos de novo para alugar uma nova sede ou continuar fazendo em parcerias. Hoje eu tenho uma turma aberta que vai ser feita no Sena 1, que eles alugam a sala, e eu faço. Às vezes eu faço no próprio lar de idosos, já cheguei a fazer, no lar Recanto do Tarumã. Então, em geral, assim, eu vejo a minha agenda, se eu consigo encaixar nas minhas consultorias um momento para poder dar essa capacitação, e de acordo com a demanda, eu faço, tem períodos de dia, tem períodos que eu faço à noite. Criei também até na plataforma Hotmart, coloquei lá. E se as pessoas contribuem com uma taxa, vai direto para a ONG, né? Porque a gente, geralmente, eu abro as possibilidades. Eu falo, você consegue contribuir com uma taxa mínima? É 10% do que as empresas me pagam para dar treinamentos para os executivos. Uhum. E tem pessoas que falam, olha, eu não tenho condições, então tá bom, venha ser voluntário assim mesmo. Aí eu capacito, porque é um conhecimento que eu posso multiplicar. Roseli, e basicamente, então, deixa eu ver se eu entendo o que você faz, porque é muita informação. Você ensina as pessoas a escutarem. Isso. E aí depois eu ensino elas a encantarem, que a gente chama, né, que é o processo da escrita criativa da Que é história. transcrever. Transcrever aquela história de uma maneira mais lúdica, trazendo alguns elementos, né, que o idoso, ao descrever aquele episódio, ele não percebeu que tinha um sol brilhando no horizonte, tinha pássaros acontecendo em volta. Então enriquece aquela narrativa com elementos da natureza, ou coloca elementos fantásticos também que as crianças adoram, né, transformar, ou leva para uma fábula. Demora quanto tempo uma história dessa normalmente? Muito pouco, de 5 minutos, 10. Então vai um colaborador seu, diria assim, não sei se eu estou chamando certo. Voluntário. O voluntário. Uhum. Ele vai um voluntário. Você já tem os lares de idosos que existe uma parceria Uma parceria. com a ONG. Existem as pessoas selecionadas, e essas pessoas selecionadas, elas são primeiramente capacitadas por você. Uhum. Você tem é você que capacita, você Grande pessoalmente. maioria das vezes. E daí quem faz a distribuição dessas pessoas? Eu mesmo. Você distribui. Então você manda uma pessoa capacitada agora para um lar de idoso. Uhum. Ele chega no lar de idoso e o lar de idoso vai falar com
com a paciente X. Ele entra, se apresenta, começa a conversar, e essa pessoa idosa que está no lar de idoso começa a contar a história da vida dela ou algum tipo de história que ela acha interessante. Uhum. Essa pessoa que você capacitou, ela escuta, ela transforma isso numa história lúdica, para que daí isso possa ser apresentado para uma criança, que ela vai escutar essa história e desenvolver uma arte, um desenho. E esse desenho é conduzido de volta para essa pessoa. Isso mesmo. Cara, que legal isso. É um dos projetos, né? Que é esse projeto que já ganhou vários prêmios. E tem o projeto de contadores de histórias em hospitais, que as pessoas vão contar, e tem contadores de casalar. Então, três opções para ser voluntário na nossa organização. Tá, esse contador de história, ele vai em... Porque é interessante você comentar isso, porque muitas vezes a pessoa ela está em UTI, ou ela está com dificuldade de mobilidade, ou mesmo não consciente. Mas a gente escuta muita história da pessoa ouvir. Porque quando a pessoa ela está indo para uma anestesia geral, vamos colocar dessa maneira, o último sentido que ela perde é o da audição. E quando ela volta de uma anestesia geral, o primeiro sentido que volta é da audição. É interessante você comentar isso. Deus realmente faz umas coisas que eu não consigo entender. Porque eu juro pela minha própria luz, que hoje eu acordei e falei assim, será que as pessoas, quando elas estão na UTI, elas não tinham que estar com fone de ouvido, ouvindo música, ouvindo alguma coisa, em vez de ficar ouvindo aquele pi, 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 aquele tempo, porque ela está ouvindo. É difícil você falar, ter uma certeza que a pessoa não está ouvindo. E engraçado que hoje eu acordei, será que não tem uma música? Será que não tem uma música regenerativa? Será que não dá para fazer? Eu fiquei até pensando em fazer um experimento com sementes de feijão. Vou colocar várias sementes de feijão e separadas e com músicas diferentes, para ver se a semente cresce mais ou menos do que isso. Então, basicamente, eu acho que é mais ou menos isso que você está me falando que você faz. Porque você tem os seus voluntários, que eles vão até os hospitais e contam histórias. Uhum. Leem livros. Isso. Que livros que você normalmente encaminha para mim? A literatura, né, que tem disponível no mercado, e geralmente nós fazemos uma triagem, uma seleção desses contos para poder fazer uma melhor indicação. Então, em geral, quando eu vou indicar os livros, eu faço uma leitura, a gente recebe doações de livros, e eu faço uma triagem para selecionar os contos, para não cometer alguma gafe, por exemplo, levar uma história que fale sobre alimentação para uma pessoa em jejum, ou então levar algum conto que não seja adequado para a faixa etária, como muitas crianças, né? A criança pequenininha, ela é muito literal, então se você leva um conto que fale de uma maneira assim, que traga uma certa violência, a criança está no ambiente hospitalar, não vai fazer bem para ela ouvir. Então a gente faz uma pré-seleção e os voluntários também são capacitados, muitos têm os seus próprios acervos, tem grupos assim que já são atuantes há muitos anos, um dos hospitais que mais tem voluntário é o Erasto Gettner, por incrível que pareça, que é um grande hospital. Então, a gente pensa que as pessoas não vão, né, se identificar com o público que está passando, enfrentando, né, a parte da situação com câncer. Então, tem muitos voluntários que são muito feras e levam isso. Já contei histórias até em Ilhéus, na Bahia. Tenho até um caso de um rapaz que estava ali internado e ele queria morrer, porque ele tinha se tornado paraplégico e ele não queria mais comer, não queria receber sangue. E ele estava num quarto, numa enfermaria, e a assistente social falou para mim, já que vocês são contadores de histórias, você está aqui fazendo uma capacitação e trouxe pessoal, vocês não querem atender o menino que quer morrer, o José, tem 19 anos? E eu falei assim, mas é muita vulnerabilidade para expor os voluntários, mas eu vou contar a história para ele. E pensei mentalmente, falei para ela, nós vamos circular no hospital e a gente conta história para o José. E eu mentalmente pensei, vou deixar os voluntários embora e vou voltar para atender o José e contar uma história. Foi um chamado, um pedido que chegou até mim. Eu preciso ir, mas eu não tenho ideia do que história contar. E como que eu vou me comportar ali?
mas eu recebi essa missão e eu vou cumprir. E eu esperei os jovens tudo contar história no hospital, andar, circular, contar história na área de pediatria, tinham 20 crianças. E quando eles estavam indo embora, um rapaz falou, e o José que quer morrer, a gente não vai atender? E eu estava com duas gestoras de uma empresa comigo, né? Eu olhei para a cara delas e disseram, se você atendeu o José, pra gente não tem problema. Aí eu falei, eu preciso de 2 pessoas que venham comigo. A sensação que eu tinha é que eu precisava de uma sustentação. Eu Uhum. falei, vocês não vão chegar lá e chacoalhar o José e falar, sai desse estado, olha a vida lá fora. Eu falei, vocês vão entrar quietinhos, eu vou contar uma história e nós vamos embora. A história é um presente que você entrega, mas você não espera a pessoa abrir o presente para dizer se gostou ou não. Está entregue. E a hora que eu entrei naquele quarto, coloquei os pés naquela enfermaria, eu vi a situação do José enrolado num cobertor, no calor de Ilhéus, virado para uma parede, não tinha uma janela, tinha uma parede. Eu olhei, bati o olho e falei, vou me encaixar na frente dele e vou contar a história do homem sem sorte. Uma história que fala de morte. Porque eu preciso chacoalhar esse menino. Na hora me veio esse insight. É como se alguém dissesse, conta essa história. E lá eu me postei na frente dele. Conforme eu contava a Tá, mas espera, história... e você tinha um livro? Não, na minha cabeça. Eu conhecia essa Ah, na sua história. cabeça. Aham. Ah, E aí, eu cheguei bem na frente dele, eu falei, ele José, eu estava vim virado aqui para a pra parede. parede. Aí eu me encaixei na frente dele. Na frente, entre ele e a parede, eu me encaixei. Eu fui lá e falei, eu vou ficar na frente dele porque eu consigo olhar para ele, mas eu não vou ficar contando história só para ele, eu vou contar para todo mundo. Porque eu não posso centralizar nele a atenção, porque ele vai achar que realmente está muito evidente que tem alguém muito preocupado. Eu falei, eu preciso diluir isso. Na hora vem esses insights, eu não sei nem porquê. E era uma enfermaria. Era uma enfermaria. Tinha mais outros leitos. Tinham mais 5 leitos. Aham. E aí eu me postei na frente dele e falei, era uma vez. Quando eu falei, era uma vez, ele fechou os olhos. É como, equivale a bater a porta na cara de alguém. Mas eu não levo pro lado pessoal. Pelo contrário, me deu mais motivação. Aí eu continuei a contar a história. Era uma vez um homem que andou pelo mundo, ele queria encontrar Deus para descobrir por que ele era tão azarado, e ele só se queixava. E conforme eu olhava para o José, ele continuava olhando para mim e fechava, fechava. Só que eu comecei a cronometrar os segundos que ele ficava olhando para mim. E eu vi que eles iam diminuindo a distância entre o tempo que ele ficava de olho aberto e que ele fechava de novo. E eu sentia isso como uma vitória, era como se fosse um game, um jogo. Eu estava ganhando, a minha história estava mantendo ele atento a mim. E eu só olhava nos olhos dele, porque era tudo que eu queria puxar. Eu falava, eu tenho que puxar uma essência saudável desses olhos desse rapaz, para ele voltar a ter vontade de viver. E eu só tinha essa intenção. Então eu contava história, olhava para ele, olhava para todo mundo, e a história foi transcorrendo. No final, um lobo come esse homem, porque ele encontra Deus. Deus fala para ele olhar as oportunidades que estão à frente dele e agarrar as oportunidades e seguir as oportunidades, os presentes do dia a dia. E ele continuava achando que nada chegava até ele. Ele voltou para o lobo, que é o personagem principal do início da história, que estava faminto, e falou: então, Deus disse que você precisa comer. Seu problema é fome. Se você conseguir comer, você vai conseguir melhorar. Aí o lobo, me dá um abraço aqui e tal. E eu contando essa história, e olhando para o José, olhando para todo mundo. Aí eu falei, o lobo deu um bote e comeu o homem sem sorte. Como eu tinha combinado com os dois, que E ninguém daí? conversava nada, Me conta onde é que vai terminar essa história. a E ideia daí? era ir embora. Só que um paciente que estava na frente, que devia estar entalado de vontade de falar, ele falou assim, esse homem da história parece o José que quer morrer. A hora que ele falou isso, eu falei, eu não posso deixar para lá. Eu olhei de novo nos olhos dele e eu falei assim para ele, você tem um nome muito forte. Você já pensou se todos os Josés tivessem desistido? Só falei isso e virei as costas. A hora que eu virei assim, saí de perto dele, fui saindo, todos os voluntários tinham entrado, eles fizeram um paredão no fundo da enfermaria. Todo mundo foi entrando, os 16 que tinham ficado lá de fora. E eles foram atrás de mim, parecia aquela multidão seguindo. E os 2 que estavam comigo estavam doidos para falar. E aí a mocinha, bem baixinha, ela falou assim, ele respirava mais rápido, conforme você foi contando a história, eu vi o peito dele subir e descer. Outro rapaz falava, e ele sorria com os olhos, Roseli. Eu percebi que ele não sorriu, mas o olho dele sorriu. Os dois estavam tão atentos à situação que eles conseguiram perceber detalhes aos quais eu não estava atento. Eu só me preocupava dele continuar olhando para mim, porque eu estava dentro do olho dele. Aí isso era num sábado. Eu fui embora, assim, estava exaurida, era como se eu tivesse sido. E eu falei para todo Imagino. mundo, eu falei, não voltem aqui. Vocês entregaram um presente, não venham saber o resultado. Ninguém me obedeceu. Na quarta-feira eles foram.
E eu já estava em Curitiba de volta. Eu peguei o avião naquele dia Uhum. e eu recebi um e-mail do gestor lá que estava com eles. E falou, Roseli, eu tenho 3 informações para te passar. Voltamos lá no hospital. Aí, nesse momento, eu desabei. Eu estava chorando desde o primeiro item. Eu falei, não quero nem ser o que ele escreveu, mas eu preciso desabafar. E eu comecei a chorar. E aí ele falou assim, o hospital inteiro falou para nós assim que deveria voltar mais vezes, porque o hospital mudou totalmente depois da nossa passagem. As crianças que estavam internadas, que era um número de 20 crianças, tiveram alta. Na segunda-feira, no domingo, começou todo mundo a ter alta. Eles queriam comer, queriam se animar para brincar, ficaram só meia dúzia das 20. Ele falou: Mas lembra do José, aquele rapaz que queria morrer? Ele estava sentado na cama e ainda deu bronca na gente porque demorou para voltar. O menino super animado, comendo, voltou a comer, estava ali. Sério, Roseli, Encaixaram que ele na legal, cama, Roseli. né? Que ele estava paralítico. E ele falou: Isso motivou o pessoal, né, a continuar no projeto. E eu senti assim, que na verdade é um chamado, a vida é um chamado muitas vezes. A gente tem uns chamados e tem que ficar atento, né? Onde é que está sendo chamado? Como o insight que você teve sobre colocar música, Uhum. né? Sobre esse momento. Eu já contei história para paciente em UTI, eu vi mudar os indicadores ali, aqueles que ficam apitando, subir, descia, tinha reação ali. Eu falei, eu tenho certeza que você está me ouvindo, você está É, ouvindo a minha história. E eu contei a história inteirinha, e eu tenho certeza que a pessoa que estava ali ouviu. E já teve até uma criança que estava em coma, que um contador contou a história, e depois ela voltou e falou: Você veio aqui, você contou a história para mim, né? Eu sei até qual história você contou. E a criança repetiu para ele. é isso que eu tô te falando, Roseli. Isso é muito importante que você faz. As pessoas escutam. As Uhum, pessoas escutam. com certeza. Elas escutam, mesmo em coma, mesmo em UTI, mesmo em tudo, elas escutam. E eu acho que isso deve ser uma coisa muito importante. Eu acho que desenvolver a imaginação de uma pessoa que se encontra em coma, numa situação complicada na vida, né? Assim, brigando pela vida, na frente de uma senhora de cabelo branco, curtinho, buscando uma paz, assim, tipo, por que eu vou voltar para esse meu corpo, para esse sofrimento todo, se eu estou tão bem aqui, né? Uhum, Mas você vê a história do seu filho, né? Vê essa possibilidade que você teve de poder estar com o seu filho, ter recebido um neto agora, que eu acho que deve ser um presente fantástico, porque foi uma luta sua, né? Porque nós não poderíamos estar aqui se alguém não tivesse lutado por nós, né? Eu acho que é a mesma coisa pela história do seu neto, né? Ele não estaria aqui, seu filho não estaria aqui, nós não estaríamos aqui se não fosse pela sua luta pela vida, né? Você vê o efeito borboleta que isso vai fazendo, né? E foi muito legal que você entendeu isso e se entregou mesmo a isso, né, Roseli, para poder levar isso de uma maneira tão geniosa, assim, tão genial para as pessoas assim que se encontram em situações de risco, seja num lar de idoso, seja uma criança que foi agredida ou violentada por pais, como a gente sabe muito sobre isso. sim. É uma história mais horripilante do que a outra, o que o ser humano pode fazer com as crianças, né? Ou com os próprios idosos, que são as pessoas de vulnerabilidade que a gente assim, que encontra nos dias a dia, né? Então, acho que levar um conto, levar uma história mesmo, né? Eu acho que é uma coisa tão maravilhosa, né? Então isso eu acho que eu acho que você deve aquele aquele peso que você deve ter saído quando você contou da história do José, né? Que isso, eu acho que a gente, porque isso é um ato médico, né? A gente se entrega tanto, né? Que você sai assim destruída, né? Uhum, Mas quando você vê o resultado, né? Parece que aquela energia ela vem da terra, né? Aquilo vem te consumindo, né? Vem entrando no seu corpo assim, parece que você está com a capa do super-homem, né? E fala sim, assim, justifica, né? justifica tudo, né? E começa a dar sentido para a própria vida da gente, né? Sim, Saber onde está o José hoje, acho que você não sabe, mas acho que a possibilidade de você estar dentro do pensamento dele é muito grande, né? sim.
A possibilidade de você estar vivendo dentro da cabeça das pessoas, isso que é vida eterna mesmo, é o que a gente vai ser lembrado mesmo, né? Não é um busto, não é o nome de uma rua, não é uma placa igual você brilhantemente teve o insight de falar no começo, né? Isso acaba as pessoas passando, nem acaba dando bola, mas é aquele ser que você planta dentro de uma outra pessoa, né? E você conseguiu achar um canal, né? Um canal onde você consegue se plantar dentro das pessoas, isso com certeza elas devem levar para outras pessoas. Quando eu estava no hospital, alguém veio contar uma história para mim. São heróis anônimos, né? Como você mesmo diz, né? São presentes que são deixados, né? E a gente não volta para ver a reação das pessoas. Eu só entrego, né? Sim, Eu entrego e você abre, e depois você vê o que você faz com esse presente, né? sim, porque age também no inconsciente, né? As histórias têm um poder incrível. Nós somos os resultados das histórias que nós acreditamos como verdade. Então é por isso que nós temos que selecionar o que nós queremos ler, o que queremos assistir, as pessoas que queremos ouvir, né? Quem estiver assistindo essa nossa entrevista, provavelmente aquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior também vão receber isso como uma história e vão talvez receber uma sementinha que vai germinar no tempo certo, porque as histórias são, com esse poder que ela tem, elas dão os insights no momento certo para que a pessoa tome uma atitude. E como todo mundo relata, nós ganhamos muito mais do que damos. Ah, Então, sim, é muito lógico. bom. Fazer pelos outros é a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo, né? Isso é sem dúvida, né? Zili, ó, então eu preciso que a gente encerre, mas você vai me falar assim. Primeiro eu quero que você fale como que a gente entra em contato com você. Como que faz a pessoa que quer participar de um projeto desse, desenvolver essa habilidade, que isso é uma habilidade mesmo, né? Como que a gente faz? Tem vários caminhos. Um deles é buscar nas redes sociais, né, o Instituto História Viva, ou Instituto Roseli Bassi, História Viva. isso. Uhum, tá. Ou pesquisar Roseli Bassi, História Viva, tem várias Bassi é com matérias, dois dois S? Dois S's. S's. Ou Uhum, então entrar no site, é uhum. www.historiaviva.org.br. Então tá, isso é para aquisição dos voluntários. Então essas pessoas que estão ouvindo a gente, se elas quiserem participar desse projeto, entre em contato através de mídia social. Isso. Tudo bem. Hoje você não tem um QG. Funciona na minha casa. Funciona na Inclusive sua até no casa. estatuto. Tá o meu apartamento, eu moro sozinha, e um dos quartos eu dedico ao escritório do Instituto. Tá. Mas você não tem um auditório. Um Não, escritório, um não. auditório. Te faz falta isso? Faz. Um espaço físico de uma sede de encontro dos voluntários, para poder também fazer as capacitações. As aulas, Sim. o PDF, Agora eu não tenho o mais vergonha, PowerPoint. pelo contrário, eu É. venci. E eu Eu, considero eu que eu ima- venci a timidez contando eu histórias. imagino a sua cara olhando assim, o que essa gente tá fazendo É, aqui, né? né? Vocês estão em sala errada. Tá. E para encerrar, eu quero que você conte uma história para mim. Uma história. Uma história para alguém que está num quarto. Uma história para alguém que está triste, desanimado com a vida, muitas vezes sem motivo. Conta uma história para mim. Então, eu vou contar uma história. Era uma vez um homem que vivia numa cidade. Ele acreditava que ele era um grande rei, mas que ele não tinha necessidade de usar a sua voz para conversar com as pessoas, que bastava que ele apresentasse as suas atitudes como meios de transformação e de condução da sua comunidade. E ele foi um rei que governou com tanto amor e tanta sabedoria que um belo dia, quando ele se foi, quando um dia que ele foi para o outro plano, todas as pessoas vieram participar daquele momento, celebrar a grandiosidade do que esse rei tinha sido na vida delas, porque através das suas ações ele fez muito mais do que qualquer pessoa fazia ou achava fazer com suas palavras. Essa é uma história encantada de um idoso que eu ouvi, que eu fui conversar com ele. É a história da não história, eu dei o nome, porque
quando eu fui conversar com ele, ele disse que ele não tinha nenhuma história para contar. E aí eu acreditei que ele, por não querer conversar, eu poderia transformar, dar uma voz para ele, uma voz de amor. E quando eu devolvi a história para ele, encantada, a criança fez um desenho lindíssimo. Ele colocou a mão na cintura e falou: "E não é que a minha história é bonita?" E Bonitinho. passou a sorrir. Toda vez que a gente chegava lá, ele queria conversar, queria contar a história. É como se nós Tem tivéssemos mais uma história, tem mais uma destravado. história. Aham. Que legal. É abrir esse canal, né? Sim, São atitudes, né, Roseli? são. As pessoas falam muito e às vezes agem pouco, né? É isso que eu acho que a mensagem para isso é muito dos pais com os filhos, né? Não faça isso, não faça isso, mas o pai faz, né? A mãe faz e o filho deve ficar uma loucura na cabeça das crianças, Com né? certeza. As atitudes, os Então, exemplos falam muito mais. muito mais do que as palavras, né? Cili, muito obrigado pela história que você contou hoje, né? Muito obrigado pela oportunidade que você nos deu. Parabéns pelo seu trabalho e, e juro para você, não sei por que que eu pensei isso hoje de manhã. Eu falei assim, cara, tinha que comprar fone de ouvido para dar para as pessoas em UTI. Elas não têm que ficar ouvindo aquele barulho. Dia 4 de janeiro do ano passado, um grande irmão meu perdeu o pai no dia do aniversário dele. Uns dias antes a gente foi na UTI. Foram dias muito tristes porque ele é um grande amigo meu, assim como o pai dele era um grande amigo meu. E eu lembro que a gente estava, lógico, na UTI chorando, aquela época do Covid, a gente entrava porque era médico e eu lembro que quando ele começou a falar com o pai, foi nítido que a frequência cardíaca do pai alterou. Então, tem uma resposta. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não está sendo ouvido, mas acho que é quando o objetivo é levar amor, quando o objetivo é levar paz, por mais que você imagine que a pessoa não está ouvindo, ela está ouvindo, né? Então, essa resistência que vocês têm em poder conduzir as pessoas para um caminho melhor, né? Ou trazê-las de volta, né? Falar assim, não, volta, vem para cá que tem coisa ainda para ser resolvida, né? Então, achei sua história sensacional, assim. Acho que inspiradora mesmo, né? E que isso sirva de lição para todos nós, né? E para aquelas pessoas que forem tocadas com isso, que procurem vocês, né? Que procurem redes sociais e a gente vai deixar isso bem exposto para que isso seja levado adiante. Então, muito Sim. obrigado de coração, né? Parabéns pelo seu trabalho, né? Parabéns pelo seu filho. Você vê, de uma doença, de um problema, de um... Obrigado por você não gostar de samba, né? Porque, graças a Deus, a sua dignidade ao nosso Pai, né? Que a vida sempre vale a pena, né? Fez com que a gente pudesse estar aqui, pudesse estar escutando isso e com certeza as mais vidas vão ser felizes. Isso realmente é uma corrente que deve ser conduzida passo a passo, né? Então, obrigado mesmo de coração. Viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Esse foi mais um Medicina na Vida Real, um podcast de história, onde a gente contar a história levando amor, paz e compreensão acaba nos conduzindo para uma vida melhor. Tirando você, às vezes, do seu próprio sossego, da sua própria paz, como a Roseli estava em paz, em sossego, e podia ter resolvido a vida dela, estava toda resolvida, ela falou assim, não, eu vou voltar e vou fazer algo a mais. Faça algo a mais por alguém. Com certeza quem está ganhando é você. Até o próximo episódio.